hoje nós vamos ter uma apresentação mais teórica, tá? Eu vou fazer uma apresentação, daqui a pouco eu vou começar a apresentar um PowerPoint, mas antes eu quero dizer o seguinte, primeiramente, hoje nós vamos fazer a apresentação da metodologia, mas quero deixar bem claro desde o início que isso não significa que nós vamos tratar apenas hoje da metodologia, né? Desde o primeiro encontro a gente está falando disso, e hoje vai ser a apresentação formal, para vocês terem uma ideia de como que a gente pretende trabalhar durante todo o processo, mas estaremos aqui de hoje até dezembro, o tempo todo discutindo isso com vocês, então, além desses encontros formais, né, com data prevista, com todo o grupo, à medida que vocês forem se organizando em grupos, começando a pensar o projeto, nós também vamos atender, na medida das necessidades, grupos isolados, tá? Basta vocês marcarem conosco. Então, essa conversa que a gente está iniciando aqui hoje, ela vai se estender por todo o nosso trajeto aqui juntos, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação, então eu não verei vocês, né? Você sabe, quando a gente está partilhando a tela aqui, eu não vejo vocês, não vou ver a tela do computador com o rosto de todo mundo, mas a Lau e a Leslie estão aqui nos ajudando, né? Caso vocês queiram falar, queiram perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá bem? Isso aqui não é uma palestra, é um diálogo, é uma conversa. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, para interromper, quando for necessário, tá bom? Vamos começar agora. E fique à vontade aí, nós estamos aqui para conversar. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, me ouvindo perfeitamente bem? Sim. Tá certinho, Carlos. Então, vamos lá. Bom, então, hoje é o nosso segundo encontro, né, do Programa Inventários Patrimoniais, com apoio do Ministério do Turismo, realizado pela Compreender, e com apoio institucional da VLI e da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Nós estamos aqui a convite da VLI, e a VLI convida todos vocês para realizarmos um estudo sobre cultura e patrimônio cultural em termos de pandemia, identificando referência aos bens culturais na localidade. Vamos também registrar esses achados da pesquisa em fichas do inventário patrimonial e, por fim, vamos produzir um relatório de experiência a ser publicado em uma revista online. Eu quero deixar bem claro que são 3, né, ações, mas nós teremos tempo para trabalhar cada uma delas. No primeiro encontro, a gente trabalhou muito o conceito de cultura, vamos continuar trabalhando, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a metodologia e já vamos apresentar para vocês o que são essas referências, esses bens culturais que a gente está tratando e o que são essas fichas do inventário pedagógico, tá bom? Ô, Carlos, deixa eu só chamar a atenção para uma palavrinha aí. Pessoal, eu queria, assim, que vocês observassem essa expressão em tempos de pandemia. É muito importante a gente pensar que o que a gente vai fazer aqui tem que ser útil para nós agora. Nós temos que pensar em quais desafios que nós estamos tendo agora para voltar com esses meninos para a escola ou no ensino à distância, porque uma nova cultura está sendo inventada pela gente da escola. Sabe, por nós da escola. Então, essa expressão, em tempos de pandemia, traz toda e qualquer parte da proposta para a atualidade, para a realidade. Não é um projeto, assim, para falar de Marte, se bem que Marte está mais perto que a gente imagina, mas tudo bem. Não é um projeto para falar de Júpiter, sabe? É um projeto para falar de alguma coisa que vai servir muito bem a gente agora. Só isso que eu queria chamar a atenção. Muito bem, vamos lá. Bom, primeiramente vamos apresentar então as etapas para vocês terem uma ideia de todo o processo que nós vamos passar aqui, está bem? Na semana passada nós tivemos nosso primeiro encontro, em que foi apresentado o programa, e nós discutimos um pouco sobre o conceito de cultura. Nós ainda teremos mais 3 encontros nessa primeira etapa, tá? Nessa primeira e segunda etapa, nós hoje estamos no segundo encontro, nós vamos começar a tratar do modelo metodológico do projeto de pesquisa. Na semana que vem, vamos continuar tratando desse modelo metodológico,
e vamos falar um pouco mais sobre o projeto de pesquisa. E no quarto encontro, nós vamos finalizar, e já esperamos, né, que até lá você já tenha nos apresentado algumas propostas. A ideia é que a gente já comece aqui a discutir mesmo o início desse projeto, tá bem? E a terceira e quarta etapa, que serão realizadas em setembro e outubro, elas serão um pouco diferentes, porque nessa aí nós contamos já com a participação de vocês, para que vocês comecem a apresentar a experiência, né, tragam relatos de como vocês estão trabalhando, o processo, o envolvimento, vocês estão conseguindo já trabalhar presencialmente com os alunos. Então, essa parte que vai ser, vai contar mais com a participação dos grupos, tá? E, paralelamente a isso, nós estaremos orientando todos vocês à distância. Tanto na elaboração do projeto, quanto já, na medida do possível, né, a redação dos artigos, onde vocês vão fazer um relato de experiência. Tá bem? E, ao longo de outubro, novembro e dezembro, nós vamos estar produzindo essa revista, né? Vocês vão estar redigindo esse artigo, para que, em dezembro de 21, a gente faça o lançamento da revista. Então, nós temos ainda 4 meses de trabalho, né? E estaremos presentes aqui o tempo todo, tanto nesses encontros formais, quanto encontros individuais. Caso, vou te pedir para voltar mais um pouquinho, estou te incomodando aí. Não, Mônica, que isso? Ô, pessoal, eu queria que 2 de vocês, 2, me falassem o seguinte, diz todas as palavras que compõem esse slide, me aponta uma que vocês acham que tem mais, assim, o cerne da questão do projeto que está sendo proposto, para o qual vocês estão sendo convidados a participar. Qual palavra que chama a atenção de vocês, que pensam, isso aqui é vamos dizer assim, é o objeto principal do projeto, é o que vai dar corpo ao projeto, é o que vai dar sustentação ao trabalho como um todo, é o que vai guiar as ações. Me fala assim, eu queria que percepção de 2 de vocês. Qual que é a palavra nesse slide? Repete, por favor. Eu queria, assim, que... Ei, José, tudo bem? É o José que falou? É o José, né? Olhando para esse slide aqui, que tem um monte de palavras, de frases, de tópicos, de datas, qual dessas palavras aqui que dá a vocês a sensação de que é a sustentação do projeto, que vai orientar todas as etapas do projeto de pesquisa sobre o programa de inventários patrimoniais? Opa, será que sou eu? Não, Não fui eu. A Maria Ângela falou, valorização e conhecimentos patrimoniais. É bacana, sim, Maria Ângela, isso é muito importante, mas tem uma palavra que vai dar sustentação, vai dar suporte para essa valorização. Me fala quem mais percebe aí. José, 3, não. Rita, eu te devo um bombom. Cadê a Rita? Rita, fala aí, Rita. Eu vou levar, eu estou em Florianópolis, vou levar uma caixa de bombom e guardar para quando eu te encontrar. Fala aí, olha, Rita. Fala. Mônica, oi. Eu posso falar uma coisa aqui antes, que parece que a resposta eles estão pensando um pouco. É porque você está falando, eu estou lembrando aqui de uma origem de uma palavra que nós estamos falando muito aqui, que eu me lembrei disso, que eu trabalhava isso muito com os professores, e agora eu me lembrei disso aqui. A palavra projeto, eu gosto muito de falar das palavras, sabe? E a palavra projeto, ela vem da junção de 2 palavras, que é pró, né, que também tem a ver com pré, com uma coisa anterior, uma coisa que visa alguma coisa, que está para acontecer algo, e a palavra jeto, que vem da palavra jacto, que tem a ver com lançamento. Então, o projeto,
é uma coisa que você está preparando para lançar algo, está preparando para dar como se fosse um bote, para chegar a algum ponto. Então, toda vez que você projeta alguma coisa, você está pensando em sair de um determinado ponto para chegar a outro. E para fazer isso, você precisa de quê? Acho que é isso que você está querendo, você está querendo encaminhar o pensamento para isso, né? O que, que a gente precisa para elaborar um projeto? O que dá sustentação a essa elaboração? A Rita matou aí. O que ela falou? Eu não ouvi, desculpe. Ela falou pesquisa. Pesquisa, Rita. A Rita falou isso. Gente, e o que nós vamos trazer para vocês é basicamente as etapas de uma pesquisa pedagógica, uma pesquisa feita na escola. E o valor disso, como é que a gente vai... o grande desafio é saber como é que eu vou atrair o interesse do meu aluno que está dentro de um processo pandêmico, de uma escola que está toda transtornada por uma ideia pela ideia da tecnologia, de tudo isso. Como é que fazer o interesse deles? Né? Esse é o grande desafio do professor. E a pesquisa é o que dá à escola a oportunidade dela assumir seu papel. Unicamente a pesquisa, porque só através da pesquisa que a gente se torna crítico. E o papel da escola eu vou contar uma historinha para vocês aqui também, como pré-lançamento, viu, Carlos? Pré-projeto. Eu fui trabalhar numa escola, a gente já trabalhou em mais de 600 escolas desse país, e eu fui trabalhar numa escola uma vez lá em Candonga. Eu não sei se vocês já ouviram falar, perto de Ponte Nova, não sei se é Ponte Nova, Nova Ponte, esqueci. Enfim, a escola tinha sido muito premiada, porque a escola tinha um projeto muito interessante. Aí eu fui lá, o projeto era fazer sabão. A escola fazia sabão. Então, os alunos colhiam o óleo na cidade, a cidade era bem pequenininha, colhia o óleo todo, levava para a escola e fazia sabão, os professores todos envolvidos em vender sabão, e a escola arrecadou muito dinheiro e pôde fazer todas as suas reformas. E eu fui trabalhar com os meninos do 6º ano. E a primeira coisa que a professora me falou, Mônica, os meninos não sabem ler nem escrever, mas produzem um sabão. O que está errado nisso, gente? Qual que é o papel da escola? Vamos lá, gente. Fala comigo, alguém? José, fala comigo, José Lousada. Rita está falando aí. O papel da escola deveria ter aproveitado o projeto para ter alfabetizado as crianças. Além de alfabetizar, supervalorização do conhecimento científico e da empiria. Gente, isso tudo, o papel da escola é formar a pessoa, né? Fazer sabão para aprender a reação química, para aprender a economia, isso tudo sim, mas refletir sobre a sua prática, tudo isso, Ellen. Agora, a escola tem que pensar que o único produto que pode sair de lá, qual que é, pessoal? O único produto que uma escola pode ter, o único produto. Qual que é, pessoal? A única coisa que a escola pode produzir. A pessoa, sim, mas ela produz o quê? O quê? Conhecimento. Conhecimento, Escola Municipal Mariana, não sei quem é. Produz conhecimento. A única coisa que uma escola pode produzir é conhecimento. Não tem jeito de produzir outra coisa. Eriane. Então, a gente tem que ficar com isso na cabeça. Se a escola não está... Se o menino não está saindo de um lugar, olha a ideia de projeto que o Carlos trouxe, e indo para outro lugar, a escola não está cumprindo seu papel. Tem uma professora aqui muito bacana que está fazendo o trabalho conosco e ela propôs aos alunos pesquisarem uma cruz que está sendo construída na comunidade, que só tem 2 no mundo e está sendo construída uma lá.
E, a princípio, a cruz estava tendo um valor enorme. E a aluna, olha só, a aluna tirou foto dessa torre, dessa cruz, a cruz tomava toda a fotografia. Essa professora problematizou com a aluna a construção da torre, tudo que aquela torre podia trazer para aquela comunidade, em termos de identidade da comunidade, e trabalhou com esses alunos tudo, pesquisa, de tudo quanto é jeito e tudo. A menina mandou novas fotos da torre. Agora a torre está distante na foto dela. A perspectiva da menina mudou. Olha a avaliação que está sendo feita. Exatamente. Olha a avaliação que está sendo feita. A perspectiva da menina mudou. Ela olhou muito mais para a torre, para a cruz, dentro da comunidade, e a relação dessa cruz com a comunidade, do que a cruz como um todo, que ia tomar conta de tudo. A cruz não está mais isolada, né? Exatamente. Então, é isso que a gente está propondo. O que é patrimônio? Patrimônio é aquilo que identifica o lugar que a gente vive. E é isso que o Carlos vai conversar muito com vocês hoje. É importantíssimo vocês, nessa aula de hoje, para vocês elencarem com os alunos de vocês, e não é com os alunos de vocês, o objeto de pesquisa. Porque daqui o mais importante dessa aula de hoje vai ser vocês pensarem qual que é a contribuição que essa aula pode ter para vocês elencarem o objeto de pesquisa com os alunos de vocês. Eu quis fazer esse preâmbulo justamente para a gente saber a que se destina essa aula de hoje. Tá? Carlos, aí está com você. E nós vamos trabalhar muito um método, né? Quer dizer, a gente, né, já começamos a falar de palavras, né? Uma meta é um objetivo, é um caminho, né? E logos é conhecimento, é o estudo, é a lógica desse caminho. Quer dizer, qual que é a lógica que nós vamos traçar para que nós possamos elaborar um caminho que nos ajude a caminhar nesse projeto de pesquisa. Um caminho que nos permita sairmos de um determinado ponto que nós precisamos conhecer, a gente tem que conhecer o ponto de partida, nós temos que saber quem é o nosso aluno, como ele enxerga o seu lugar, o patrimônio que ele tem ali, e para onde nós vamos chegar com ele. Em que medida que esse estudo do patrimônio, essa pesquisa, vai ajudar o nosso aluno a crescer em termos de conhecimento, de capacitação, de construção de capacidade, de competência e habilidades. Então, vamos lá. Vamos partir para os exemplos. Vamos começar pelo seguinte. No nosso primeiro encontro, nós começamos a falar desse modelo metodológico, projeto de pesquisa, e falamos de cultura, memória e patrimônio material em termos de pandemia. E quando nós perguntamos sobre cultura, vocês nos disseram algumas coisas, né? Vocês disseram que cultura é tradição, é identidade, é história, é conhecimento, é construção, diversidade, transformação, comportamentos, arte, sapiência e memória. Agora, como que nós vamos fazer um trabalho para que o nosso aluno se reconheça como alguém que é herdeiro e responsável de uma tradição, que se identifica com isso? Como que o conhecimento da história da sua localidade, da cidade, da arte, da memória do seu povo, pode contribuir para que esse aluno se fortaleça enquanto pessoa, se consolide como um cidadão, traga a ele consciência crítica e capacidade de se tornar senhor do lugar onde ele mora, né? E também pensar em termos patrimoniais mesmo, qual a importância de se cultuar a diversidade, se manter a diversidade, mas ao mesmo tempo de reconhecer, aceitar e participar das transformações, né? Como que a gente para observar os nossos comportamentos, que nós precisamos desnaturalizar os comportamentos, o aluno precisa pensar como que ele se comporta, como é que ele age, e principalmente, nesse momento de pandemia, como que isso está afetando nossos comportamentos. Nós recebemos também frases de vocês, né? O professor disse que nós temos um baú de memórias. Esse baú para ficar guardado num canto, qual que é a utilidade dele? Quando é que a gente deve recorrer a esse baú? A cultura, o resgate das percepções que temos durante toda a vida. A memória é necessária para resgatar o que está esquecido. Olha bem que a palavra resgate está aparecendo muito aqui. Quer dizer, a pesquisa ajuda isso, a resgatar, a trazer à tona aquilo que está guardado, mas que é necessário reconhecer para continuar caminhando. Falamos de experiências, né, de conhecimentos, valores, símbolos, hábitos, costumes.
identidade individual e coletiva, né? Nós vamos trabalhar muito isso aqui, a questão da sensibilização, de trazer um tema para a sala de aula, como que a gente deve tocar cada aluno individualmente, mas remetendo ao coletivo. Como que você vai buscar os saberes e os fazeres de cada aluno, mas para ele se identificar enquanto pertencente a um grupo, a uma coletividade, para perceber os problemas, reconhecer as possibilidades, as dificuldades que esse seu grupo tem, como que ele vai conseguir, como indivíduo, como agente coletivo, resolver esses problemas, adquirir condições de encontrar caminhos para crescer ali dentro, né? Nós estamos trabalhando com comunidades do interior, né? Montes Claros, uma cidade grande, mas que recebe imigrantes, onde pessoas saem para centros maiores, quer dizer, como fazer com que o aluno encontre ali no seu meio condições de continuar vivendo ali, para não perder o seu meio de vida, né? O Brasil passa, desde a década de 60, por um processo imenso e cada vez mais forte de migração para centros maiores, onde as pessoas se massificam, perdem a identidade, né? E como que o patrimônio, às vezes, ajuda a pessoa a encontrar um caminho para ela viver, continuar vivendo ali naquele seu lugar. Então, vamos lá. Como nós, professores, podemos e devemos levar nossos alunos a se reconhecer como seres políticos e culturais? Nós falamos no encontro passado, né, da dimensão política, econômica e cultural que envolve toda a sociedade, né? Como que a gente vai fazer com que o aluno se perceba como pertencente a esse meio político, ou seja, alguém que age, alguém que está submetido a normas e regras, mas que também tem direitos, que também pode impor sua visão, seu modo de vida, pode se inserir, né? Pode ajudar a transformar seu ambiente. Como podemos contribuir para que eles desnaturalizem o mundo e sejam capazes de lidar com as informações, construir conhecimento e se tornarem autores conscientes? Quando nós colocamos aqui, nesse destaque, a palavra desnaturalizar, o que vem à mente de vocês? O que é desnaturalizar o mundo, gente? Vocês poderiam me dar um exemplo de como que é, o que é desnaturalizar o mundo? Você não tem que falar, que eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, não. Carlos, acho que o pessoal está pondo mais no chat. Mas se alguém pedir aqui a mãozinha, eu te falo. Vamos lá, pessoal. Sair do ambiente natural. O que é o ambiente natural? Esse é o principal conceito do projeto. Continua. Eu vou dar um exemplo aqui. A Mônica citou um exemplo lá de Divinópolis, que é a professora que trabalhou da Cruz, eu vou até voltar a ele daqui a pouco, mas vou dar um outro exemplo também, porque estou pegando trabalhos que estão sendo feitos, que fica mais fácil a gente dialogar com vocês, que é sobre patrimônio. Há um grupo também lá em Divinópolis, que nós começamos o trabalho antes de Montes Claros, que está trabalhando com a capoeira, tá? Muito legal. Os meninos acham muito bacana, porque capoeira, né, é um misto de dança, de esporte, atrai a juventude, mas de que maneira um professor pode ajudar a desnaturalizar o mundo através da pesquisa sobre a capoeira? Porque o que há... Ana Cristina falou aqui, Carlos. Pode finalizar sua frase, só para te avisar. Eu leio daqui a pouquinho. Tá. O que há num esporte, numa dança, seja como for, como a capoeira, que através da sua desnaturalização, o aluno pode se perceber como cidadão, como alguém pertencente a um determinado universo social e cultural? Ana Cristina falou que, assim, é buscar entender a lógica que move as relações e fenômenos sociais. Desnaturalizar, ela diz que é isso, ela entende como a busca por entender a lógica que move as relações e os fenômenos sociais. Ou seja, as relações e fenômenos sociais, eles não estão aí por acaso, né, professora? Eles têm uma historicidade, eles são fruto de processos culturais, de processos sociais, de processos políticos, né? Especificamente, nesse caso, a capoeira, né? O que a gente poderia encontrar na capoeira que poderia contribuir para um grupo de alunos que moram na periferia de uma cidade como Montes Claros, por exemplo? Ou vamos pegar uma coisa de Montes Claros, que a gente viu que aí tem o reizado, né? Tem umas tradições antigas que remetem à história da formação do lugar.
e que não são naturais, ou seja, eles têm uma história, eles têm um passado, um alicerce, né? Eles não aconteceram de uma hora para outra. Como que o aluno pode conhecer isso e como que isso pode ajudá-lo enquanto pessoa, enquanto indivíduo? Vamos voltar aqui no caso da capoeira, né? O que é a capoeira? Como que ela nasceu? Talvez não estou nem perguntando para a gente responder isso aqui agora, não, porque a nossa aula não é exatamente sobre capoeira, mas existe uma história por trás da capoeira, né? Existe uma história de fusão cultural. O próprio nome capoeira é um nome de origem indígena, né? Designa um determinado tipo de vegetação provocada pelo homem, né? Capoeira quando se limpa um pasto e o mato começa a crescer de novo, né? Aqui na roça, aqui onde eu moro, o pessoal fala que quando o pasto está sujo, aquele mato ralo, mais ou menos alto, com uma altura assim, de uma pessoa mais ou menos, aquele chamado de capoeira. E por que essa dança tem esse nome? O que tem a ver essa dança com o mato, com o lugar? Por que isso? Porque era ali que os negros se escondiam, eles ficavam agachados, eles ficavam abaixados, né? Esperando, e vinham os senhores do mato, vinham os caçadores de negros para atacá-los, e eles então davam aqueles golpes próprios da capoeira, aquela dança meio luta, em que o cara fica meio agachado, de repente ele se levanta e dá uma pernada para o alto. Então, é uma mistura de um conhecimento da terra que era dos habitantes originais, dos povos originários, era uma luta de resistência dos oprimidos, dos escravizados, era uma luta temida pelos brancos, senhores de escravos. Por quê? Porque eles eram, apesar de todo o poder que eles tinham, eles eram em número menor, eles temiam os negros, não é? Tanto é que essa capoeira foi perseguida, foi discriminada, foi proibida, os capoeiristas eram presos pela polícia, demorou-se décadas, séculos para que ela fosse reconhecida, somente no século XX que ela começou a ter um reconhecimento oficial. Hoje a capoeira é um esporte mundialmente consagrado e tudo. Então hoje é isso que é o natural, né? Um aluno que pode se reunir no fim de tarde num bairro da sua cidade para jogar ou dançar capoeira, é preciso que ele saiba que há 100 anos atrás, se ele estivesse fazendo isso, a polícia ia chegar e ia prendê-lo. Por quê? O que isso tem a ver com a cor dele, com a condição social dele? O que isso representa em termos de direitos? O que isso tem a ver com coisas atuais, como, por exemplo, a política de cotas? É isso que é desnaturalizar, é você mostrar que um fenômeno que parece ser natural, parece que é uma coisa simples, se você começa a pesquisar, se você começa a buscar conhecimento em torno dele, você vai descobrindo muitas dimensões do seu mundo. Você começa a se perceber como um ser que pertence ao mundo, que tem tradição, que tem história, que tem as dimensões social, cultural e política imbricadas naquele simples jogo de capoeira, ou num batuque, ou num canto religioso, ou no modo de cozinhar, né? As comidas, elas são tão tradicionais. O que significa fazer um pastel de angu? Por que o pastel de angu não é o pastel de farinha branca? Será que tem alguma coisa a ver? Você usar o fubá e não o trigo? De onde vêm esses alimentos? Quem os produz? Qual a tecnologia que existe para eles produzirem? Quais grupos sociais tinham acesso à farinha branca e outros ao fubá, né? E por aí vai, né? Se a gente for pegar a história de outras comidas, feijoada, sei lá, e talvez alguma comida típica de Montes Claros, de onde vem, a necessidade de pegar frutos no mato para se alimentar, porque não tinha acesso à comida cara, que era vendida nos armazéns da cidade, né? Então começa a se conhecer produtos do campo, e devem a tradição do pequi, do buriti, de outras plantas, extração de óleos vegetais, quer dizer, tudo isso, isso não é natural, isso tem história, isso veio de algum ponto. E na medida que o aluno é levado a conhecer isso, primeiro, ele adquire conhecimento sobre si, sobre o seu grupo, ele se reconhece como cidadão pertencente ao mundo, ele começa a pensar na questão dos direitos, da formação da cidadania, na constituição do país, e, para além disso, para adquirir esse pensamento, ele terá que aprender a ler textos, a estudar dados estatísticos, a entrevistar pessoas, a usar a informática para buscar conhecimento, a elaborar tabelas, uma série de conhecimentos que vão dar a ele condição para adquirir mais conhecimento, para além disso, né? Um projeto bem feito, bem fundamentado, ele não se resume ao objeto de estudo ali. Ele capacita o aluno para ir muito além, tá? E se tornar um autor consciente, ou seja,
não apenas alguém que faz, que produz seu conhecimento, mas que tem consciência dessa produção, tem consciência da sua capacidade, não é? Hoje, nesses memes que a gente vê aí pela internet, toda hora chega para a gente, chegou uma frase de Paulo Freire dizendo, né, que, como é que é? O perigo não é o pobre que tem fome, é o pobre que sabe pensar, o que é temido. Não é a pessoa que tem fome, é a pessoa que tem pensamento. Né? Porque quem sabe pensar, quem tem consciência da sua capacidade de aprender e consegue aprender, ele se torna livre, né? Ele tem toda a condição de crescer e de reivindicar um lugar melhor no mundo. E é isso que a gente quer para o aluno. O caso, a Mariângela falou por isso que ela tinha citado sair do ambiente natural, que é rechear de conhecimentos novos, mudar sua visão de mundo ao qual pertence. E da Eriene, né, Eriene, falou que ao entender-se parte dessa construção cultural. Exatamente. Né? Ele não é apenas vamos dizer assim, não sei se seria a palavra certa, um usuário, um usufruidor, mas é um elemento dela, né? Ele faz parte. Né? Ele recebeu uma tradição, ele está revivificando essa tradição, ele vai passá-la. Né? Ao dançar capoeira, ele está firmando um grupo, ele está firmando uma cultura, ele está firmando um povo, né? Ele está firmando a história de um país do qual ele faz parte. Então, gente, esse é o nosso formato metodológico, tá? Nós vamos trabalhar com as categorias temáticas, que são as fichas do inventário. Essas categorias temáticas, né, não se preocupe com esse nome complexo aqui, nós vamos chegar nele daqui a pouco. São 5 dimensões do patrimônio que o IPHAN criou. Nós vamos trabalhar com essas 5, não com todas, mas com uma delas. E, ao final do trabalho, se aquecemos os próximos capítulos, vocês vão preencher uma ficha, que é uma coisa muito simples, depois de todo o projeto pronto, isso aqui vocês vão fazer com a mão nas costas. Aliás, vocês não vão nem fazer com a mão nas costas, porque os alunos poderão preencher isso, caso vocês estejam trabalhando com ele. É realmente preenchimento de uma ficha, depois de toda a pesquisa pronta. Então, vocês terão os dados todos em mãos. Isso aqui não apesar de ser um produto que nós vamos ter que entregar, mas ele será feito a posteriori. Nós vamos começar com uma sensibilização, ou seja, nós vamos fazer uma atividade, vamos usar uma estratégia, vou dar alguns exemplos daqui a pouco, para que os alunos percebam o problema, para que eles identifiquem um problema, para que eles vejam, reflitam sobre o patrimônio, sobre os bens culturais da sua sociedade e problematizem um desses bens, tá? Nós vamos também citar exemplos disso. Mas vamos supor, você fez uma discussão sobre a cultura local com seus alunos e eles trouxeram a ideia não sei, vamos continuar no que a gente está falando, né? Da capoeira. Mas qual que seria um problema? Por que nós vamos estudar a capoeira? Qual que é a importância de estudar a capoeira? Né? Porque eu quero... através da capoeira eu vou conseguir evitar que meus alunos fiquem zanzando pela rua aí, sujeitos a drogas, a vadiagem e tal. Então, usar o esporte como uma forma de inserção social, de crescimento pessoal dos meus alunos. Qual que é o objetivo, então? Nós vamos pensar nisso. Qual que é o objetivo desse projeto? O problema é esse, os alunos estão ociosos, estão à toa e correndo risco social. Então, qual que é o objetivo? Utilizar a capoeira para uma melhor inserção social do meu aluno. Como que eu vou fazer isso? Então, tem uma série de projetos, tem uma série de objetivos que nós vamos traçar aqui, né? Conhecer a capoeira, conhecer grupos de capoeira, conhecer a importância do esporte. É tudo que é preciso para que o aluno compreenda como que, através da capoeira, ele pode atingir esse objetivo de evitar os riscos sociais. E o tempo todo, todos os objetivos terão que prever construção de conhecimentos, peraí, gente, tá bem aqui. Aprendizado de desenvolvimento de competências para estudar, para pesquisar, e o professor tem que fazer de tal forma que ele consiga avaliar cada um desses objetivos, tá? Então, a avaliação do projeto, ela não é feita somente no final, ela é feita processualmente. Cada objetivo específico que vai ser estudado
vai ser trabalhado, ele será avaliado, tá? E, por fim, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos pensar as estratégias, pesquisas, os recursos necessários, traçar o cronograma, e na medida em que esses objetivos vão sendo perseguidos, vão sendo realizados, o aluno vai adquirindo novos conhecimentos. Porque, nesse momento aqui, ao elaborar o problema, o professor vai fazer um diagnóstico de como que está a turma, e, a partir desse diagnóstico, ele vai ver o que é preciso trazer para que essa turma adquira novos conhecimentos através da pesquisa, né, que a pesquisa visa esclarecer esses objetivos, ir avaliando um por um, e, ao final, então, nós vamos publicizar, nós vamos apresentar o resultado de todo esse trabalho, tá? Então, essas são as etapas do nosso formato metodológico. Nós vamos passar uma por uma aqui, para com mais calma. Desse slide, ó, tem um negócio, uma bola sobrando aí. Desse slide, alguém tem alguma coisa para falar, para comentar? A gente vai passar cada um desses tópicos junto com vocês, né? A gente vai conversar com vocês sobre cada um deles. Mas, de cara, assim, alguém quer falar alguma coisa sobre essa proposta metodológica de trabalho? Mas não preocupe, não. Nós vamos trabalhar cada um deles aqui, parte a parte, vocês fiquem à vontade. À medida que a gente for discutindo, se vocês forem entender melhor, vocês podem se manifestar também. Tá bom? Podemos seguir? Podemos, pessoal? Tá todo mundo tranquilo até aí? Vou começar. Gente, ó, vocês... Sim. Qualquer coisa, a Mônica, as meninas me avisam aqui, vocês podem interromper a Todo mundo dizendo que ok, sim. Ok, sim. Vamos começar, então, falando o que são essas categorias temáticas, as fichas do inventário. Conforme eu disse, elas serão preenchidas mais à frente, né? Primeiramente, nós vamos começar a trabalhar com os alunos, levantar o problema, mas só para saber que o IPHAN, ele dividiu... Opa, desculpa. Ele dividiu os bens culturais, os bens patrimoniais a serem pesquisados, em 5 categorias, tá? Que são lugares, objetos, celebrações, forma de expressão e saberes. No material que vocês receberam, há informações mais detalhadas sobre cada um desses, tem um material do IPHAN também, que se fala, né, de forma bem detalhada o que são todas essas categorias, mas só para a gente pensar um pouco. Lugares, por exemplo, uma praça, um parque, certo? Um rio, onde as pessoas praticam alguma atividade. Então, é um lugar que a comunidade considera que aquele ali é um lugar que deve ser preservado. É um lugar importante para a cultura local. Um objeto. Nós vamos mostrar um vídeo aqui, daqui a pouco, sobre Montes Claros, que trata de um objeto. No caso, é um objeto, um instrumento musical. Pode ser um instrumento musical, pode ser um tipo de meio de transporte, uma charrete, uma carroça que só é usada nesse lugar, certo? Um objeto de trabalho, um tipo de arado, algo que é usado por um grupo tradicional. Uma celebração, uma festa do Rosário, reinado, ou um carnaval, uma exposição importante para a cidade, que tem a ver com a história local. Forma de expressão, um canto, um rezo, um tipo de literatura, como, por exemplo, o cordel nordestino é uma forma de expressão. Um saber fazer, né? Um prato, uma comida típica, um modo de, sei lá, de declamar, por exemplo, as lavadeiras do Vale do Jequitinhonha, as cantadeiras, aliás, elas têm um próprio saber. E, muitas vezes, essas categorias estão imbricadas uma na outra, como, por exemplo, um objeto que é utilizado em uma celebração, ou uma forma de expressão que é usada em uma celebração, ou um saber que é expressado de uma certa forma, tá? Então, quando vocês forem escolher a categoria a trabalhar no projeto, vocês podem escolher uma só, o que não significa que vocês estarão trabalhando outras também com os alunos, tá bem? Mas isso aqui, então, vai ser depois que a gente já tiver feito a eleição de um tema a pesquisar. Isso é consequência, não é objetivo, gente. Exatamente. Mas é importante saber porque é um produto que nós vamos apresentar, serão as fichas, tá? Então, o tempo todo, de certa forma, o trabalho vai caminhar para o preenchimento dessas fichas. Bom, vamos então à sensibilização.
O que a gente está chamando de sensibilização? A sensibilização é uma atividade inicial para trazer a discussão para a sala de aula. Tá? E a gente conta, nesse momento, em tocar o aluno pela emoção, pela memória e pela afetividade dele. A gente vai buscar os conhecimentos prévios do aluno, os preconceitos, né? Ou seja, as ideias que tem antes do conhecimento, a sua ligação com o mundo. Então, é uma atividade geralmente lúdica, leve, mais divertida, se for possível, para que o aluno se sinta à vontade para se expressar, para falar, para emitir sua opinião. Tá? E a gente pode usar diversos recursos, como, por exemplo, leitura de textos. Você pode trazer um poema, uma carta, um trecho de um livro, uma notícia de um jornal. Jogos, brincadeiras, que te permitam perceber o que o aluno sabe sobre aquele assunto, o que ele entende, qual que é a opinião dele, se ele gosta, se ele não gosta. Uma conversa, uma notícia de jornal, conforme eu disse. Um filme é muito interessante, uma pergunta, música. Uma vez, trabalhando com professores da Rede Municipal de Belo Horizonte, a gente ia trabalhar, pensando em formas de trabalhar história do Brasil, né, e a cultura brasileira e tal. Eu peguei um videoclipe de um rapaz africano. Aliás, ele não é africano. Ele é filho de imigrantes africanos e mora em Lisboa. Ele chama... não sei o que, Amado, esqueci o nome aqui agora. E ele é de... como é que chama aquela ilha? Aquele país que é um arquipélago, meu Deus, eu estou péssimo de memória. Cabo Verde. Ele é cabo-verdiano, né? A família dele é cabo-verdiana, e eles falam uma língua portuguesa que não é como a nossa língua portuguesa do Brasil, nem de Portugal. E ele canta uma música nesse português dele, uma música num ritmo bem atual, os meninos gostaram muito de ouvir, é muito interessante, porque quando você ouve a primeira vez, parece que está cantando uma outra língua, você não dá para entender muito bem. Então, nós fizemos assim, primeiramente, nós só tocamos a música para os meninos ouvirem. Aí os caras, isso é espanhol, é inglês, é não sei o quê, papapá. Depois nós passamos a música com o vídeo. Aí já tem toda uma encenação. Aí eles começaram a captar, né? E depois nós entregamos o texto com a letra da música. Ao ler, é possível identificar. Apesar de haver palavras que não são do nosso português, porque são palavras, né, de cultura africana, de raízes africanas. E aí, então, nós trabalhamos a presença da língua portuguesa no mundo para, assim, então, chegar à expansão portuguesa, chegar à história do Brasil, a presença africana no Brasil, e, assim, foi muito interessante, porque foi música, os meninos dançaram, cantaram, então, assim, houve um envolvimento muito grande, eles entraram na história do Brasil com um viés completamente diferente do que a gente costuma entrar. Tá? Então, essa é a ideia da sensibilização, é você jogar com o lúdico, com a emoção, com a entrada natural do aluno naquele tema, sabe? Para ele se colocar à disposição para absorver aquele tema e falar sobre ele. E, nesse momento, o professor vai fazer uma avaliação diagnóstica. O que minha turma sabe, o que ela não sabe, quais os conceitos que eu vou ter que retrabalhar, os preconceitos dessa turma, né? O que eu preciso trazer para que eles entendam melhor essa temática, o que eles já têm consolidado, que eu não preciso me preocupar, que eu posso partir desse ponto para atingir um outro patamar. Então, esse momento de sensibilização, ele é muito importante, é um momento de conhecimento da turma com relação àquela temática. E também o momento que o professor vai começar a perceber o seguinte: quais problemas eu posso tirar com essa turma a partir desse tema? O que será interessante eu trabalhar com essa turma para que esse projeto sirva para o crescimento do meu aluno, que seja algo que interesse a ele? A Mônica citou o exemplo da cruz, eu vou voltar nele, né? Essa cruz lá em Divinópolis também, são 3 cruzes que estão construindo no mundo, uma no Líbano, uma no México e uma lá em Divinópolis. A do Líbano é o pai, a do México é o filho, e a de Divinópolis, por ser Divinópolis, a cidade do divino, né, vai ser a cruz do Divino Espírito Santo. Quer dizer, o que uma cruz tem a ver com o meu aluno? Por que eu vou estudar a instalação de uma cruz na localidade onde meus alunos vivem? Né? Saíram propostas muito legais isso aí. Agora, Carlos, é bom Diga. a gente pensar, lembrar isso, que a gente, nesse momento, a gente pode ser que a gente mude o que estava na cabeça da gente. Porque, às vezes, a gente vai fazer essa sensibilização e não pega.
Ou seja, os alunos não mostram interesse de jeito nenhum. Você fez um vídeo, você fez um jogo, você fez um filme, não tem interesse. Aborta o tema. Aborta o tema. Isso chama humildade pedagógica. Ou Aborta então, o Mônica, tema. que pode acontecer também é o seguinte, porque nós, professores, temos a mania de chegar com a ideia pronta, né? É. Eu quero trabalhar isso. E você faz a sensibilização e tal, pensando que os alunos vão caminhar nessa direção e eles trazem uma problemática completamente diferente, né? Eles demonstram interesse por outro assunto, por outro tema, a partir da mesma sensibilização que você fez, né? Então, cabe ao professor nessa hora pensar, então tá, vamos trabalhar por aí, porque isso diz respeito ao meu aluno, há interesse dele nisso, então há um problema aí que nós vamos ajudar a construir conhecimento a partir disso. Tá? E trazendo, gente, como a gente disse, para a pandemia. Que é o que... Que a gente vai falar da cultura na pandemia. O que a cultura tem a ver com a pandemia? O que o patrimônio tem a ver com a pandemia? Então, gente, olha se aqui, me passou aqui pela cabeça uma sensibilização simples e absolutamente complexa. Aluno, hoje você vai para casa e você tem um para-casa para cumprir. Você vai andar daqui até a sua casa e vai observar qualquer coisa no caminho que você vai trazer para a sala de aula. Esse qualquer coisa, ele pode vir na perspectiva do aluno que vai de carro, do aluno que vai de ônibus, do aluno que vai a pé, do aluno que vai de cadeira de rodas, do aluno que não fala, do aluno que não ouve, do aluno que não tem todas as competências de sensibilidade. Então, gente, qualquer pessoa que vai da escola até a casa pode perceber alguma coisa nesse caminho. Aí, gente, a hora que chega na sala de aula, você chega com um bojo de temas ali para ser tratado. Como que se repete? O que é aquele que está chamando a atenção dos meninos pelo caminho? O que isso tem a ver com a realidade deles? Isso é o material mais rico que vocês podem ter. Volte aqui na sua casa e perceba um elemento do caminho e tragam para a sala de aula. Obrigada. Vamos fazer um exemplo de sensibilização aqui? Então, nós vamos começar a trabalhar com cultura, com patrimônio cultural, em Montes Claros, e eu trouxe um vídeo, que talvez vocês conheçam, né? Quem conhecer, eu peço perdão e peço que ajude a pensar depois para a gente discutir um pouco como que a gente poderia usar isso para começar um trabalho, tá bem? Vou passar aqui, se tiver ok, vocês digam para as meninas aí. Na idade de 8 anos. Daí, em 72, eu peguei o terra. Em 72 para cá, tem quantos anos? 44 anos. Eu sou mestre. Esse pandeiro, ele, na verdade, eu acho que ele tem muito a ver com a ocupação muçulmana, a ocupação moura na Península Ibérica, que durou 700 anos, mais tempo do que o Brasil tem de existência, a América. Então, na verdade, esse instrumento, que muita gente chama de pandeiro quadrado, ele é um aduf, que é um instrumento árabe, usado em muito poucos lugares do mundo, em muito poucos lugares ainda se mantém esse instrumento, e aqui, por alguma razão que eu não vou saber te explicar, o pandeiro árabe, o aduf, se manteve. Então, ele é usado nas festas, embora se use também o pandeiro de tarraxa, o pandeiro redondo, o pandeiro, classicamente, mas se usa esse aqui, que é o aduf. Isso é um instrumento árabe que, aqui em Montes Claros, ficou certamente pela penetração portuguesa a partir da influência árabe. A importância das festas de Montes Claros está exatamente nisso, no fato de manter um instrumento como esse, que
resiste em muito poucos lugares do mundo. O adufe, ele é feito exclusivamente com pele de carneiro. Se for feito com pele de qualquer outro animal, de boi, de vaca, de bode, não serve, porque o couro racha rapidinho e se estraga. Só a pele de carneiro é a pele adequada para fazer o adufe. Aqui há todo um processo de preparação. A pele é curtida, raspada e depois esticada para fazer o adufe. A marujada mesmo faz o adufe, é produção própria, da nossa própria marujada, e isso também tem uma importância grande. Eu acho que o mais importante mesmo é o congraçamento de todos, da cidade, da comunidade e até do país em si, porque a gente enfrenta tudo com uma certa leveza, apesar de todas as mazelas que a gente está vendo aí, na hora que se reúne, na hora que o adufe faz o barulho, realmente o sangue corre na veia. Bem, penso que deveria ser como matéria didática nas escolas, né? Tinha que influenciar os nossos jovens brasileiros, quer dizer, as crianças, né, brasileiras, entender o nosso folclore, né? Porque tudo é o folclore, né? O folclore brasileiro, que é muito rico, não só em Montes Claros, mas em todo o Brasil. A gente sabe disso, que nosso país é muito rico. O ouro é ouro, o diamante é diamante, mas a cultura ela é permanente. Brasil, samba que dá, rodeio que faz girar. O Brasil do meu amor. Bom, gente, em primeiro lugar, vocês conheciam esse vídeo? Vamos pensar em termos de sensibilização. Muitos estão falando aqui que não, só uma pessoa que falou que já conhecia. Carlitos, a Paloma também falou que conhecia, acho que está meio a meio. E antes disso, Carlos, o pessoal falou um pouco de que na época da pandemia não há percurso. Realmente, não tem esse percurso. Mas a outra também falou, há outros percursos que estão sendo feitos, né? Então, foi só uma ideia. Pois é, aí eu ia até perguntar isso posteriormente, quer dizer, eu comecei a perguntar, né, como que a gente poderia pensar nesse vídeo como uma forma de sensibilização, né? Porque uma das estratégias utilizadas seria essa, né? Assim, como que ficam essas manifestações nesse momento de pandemia, né? Será que está a organização desses grupos nesse momento, né? Porque hoje, por exemplo, Carlos. Oi? Sebastião, hoje, por exemplo, as festas de agosto, Montes Claros, elas mudaram o formato. Hoje, existe no Centro Cultural uma exposição com quadros referentes às festas de agosto. Inclusive, hoje tem fazem essa exposição, e essa exposição ela é feita através de rede social também, tem física e rede social. Então, outro formato. Quando eu que falei a questão que a escola hoje, na época de pandemia, os caminhos mudaram. O menino não faz o percurso do caminho, a escola que faz um percurso para chegar até a casa desse menino. Então, logicamente, a escola ela vai levar, por exemplo, esses companheiros que passaram, e todos são da minha convivência, eles, por exemplo, nós hoje temos condições de levá-los através de vídeos, através de como esse vídeo você apresentou, fazendo o trajeto contrário. A época da pandemia nos obrigou a fazer isso, fazer o caminho inverso. Perfeito, Sebastião, perfeito. Okay. Perfeita essa análise, perfeita. É uma forma de repensar a cultura, né? Essa questão do direcionamento, muito interessante. Eu não tinha pensado nessa ideia, né, de que realmente agora a escola está invertida, né? Nunca tinha pensado nisso. Muito bacana isso que você trouxe, essa nova forma de ver a lógica da relação da escola com o aluno, como que isso mudou, né? E infelizmente... jeito de ser cultural demais. Há alunos que a escola não está conseguindo atingir, né, justamente porque esses caminhos, né, que são os caminhos da internet, nem todos os alunos estão lá na ponta para recebê-los, né? E pensando, gente, naquelas 5 categorias que a gente citou, né,
Vocês conseguiram perceber essas categorias nesse vídeo? Pensa bem, são lugares, objetos, saberes, formas de expressão e celebrações. Vocês conseguem vê-los aí nesse vídeo? Todo mundo está falando que sim. Mary, Ângela, Sebastião, sim. O lugar, vocês já falaram, o percurso, né? Que vocês chamaram de percurso. Essas manifestações acontecem num lugar e agora, como Sebastião, né? Sebastião. Sebastião falou, esse lugar mudou, né? Está falando na igreja, que o Sebastião está falando na igreja. Pois é, agora não, agora é um espaço virtual, até o caminho mudou, né? Até o percurso mudou, conforme você disse, né? A gente ia à rua ver a celebração, agora a celebração vem até nós, né? Os saberes, olha o que o rapaz aí que você disse que conhece, né? Falou sobre a fabricação do adufe, né? Que coisa interessante, o couro de um determinado animal, porque o outro não serve, tem que ser processado, tem que ser esticado, quer dizer, isso é um saber, que também se aplica a um objeto, que é o adufe, né? Ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, ele falou, eu não sei explicar como que isso chegou até aqui. Olha só, né, pensando aqui, que pesquisa bacana, né, os caminhos do adufe. Como que esse objeto chegou até aqui, né? É uma das descobertas que uma pesquisa pode trazer para um aluno, né? A Ellen está dizendo, o projeto Trilha da Leitura, antes da pandemia, chegava aos alunos pelas trilhas dos parques, auditórios e praças. Agora são pelas trilhas virtuais. O Sebastião também falou, o Lipa é um marujo e sociólogo. Aquele rapaz que falou? Ele está dizendo que... O Carlos. Oi? Só, em relação a isso, então, eu ia falar justamente sobre a fala do Lipa. Então, entra aí naquela questão que você estava falando no início da desnaturalização, né? Quando ele dá aquela explicação do ator, que muita gente está ali, vê os catopês passando, a marujada, no caso, a do participa, aí vê aquele pandeiro quadrado, aí pensa, aquilo ali sempre foi assim, daquele jeito, né? E aí, quando a explicação como é que ele fez lá da origem muçulmana do instrumento, e que pode ter sido trazido para o Brasil pela influência dos muçulmanos nos portugueses que estavam na Península Ibérica. A gente, então, aquilo que você disse da capoeira, usou a capoeira como exemplo, né, da desnaturalização dessa questão. E eu acho que, de certa forma, esse, realmente, com história, é o maior desafio do professor de história. Primeiro, você conseguir desnaturalizar na sala de aula os conceitos, as coisas. E segundo, é quando quando a gente sai da sala de aula, a gente tem que parar de desnaturalizar um pouco, porque também, senão vira o chato da qualquer papo. É um desafio de qualquer professor de história, eu digo historiador... Até beber água se torna um ato desnaturalizado, né? Essa é boa. Bom, gente... A Mary Ângela falou aqui, as músicas cantadas, o pandeiro explicado pelo Lipa, que se não fosse por vídeo, não teríamos esse conhecimento. Exatamente, Mary Ângela, é um novo elemento cultural que entrou, é o vídeo, é um jeito de ser agora, né? É aquela discussão que a gente fez no encontro passado entre adaptar-se e... Inserir-se, né? Nós vamos ter que nos inserir nesse mundo da informática, né? Isso aí agora não tem retorno, não. Né? Mas é fácil. Onde é que a gente põe aqui? Isso aqui é diferente para poder colocar meu nome. Oi? Acho que ela está com o microfone ligado. Ligada. Vou aí te mostrar, viu? Eu peguei aqui outro exemplo de sensibilização. Por exemplo, né? Você pode mostrar imagens para o aluno para ver com quais que ele se identifica, por exemplo. Será que um aluno de Montes Claros se identificaria com esta imagem? Isso é uma coisa que faz parte da cultura montes clarense ou da região do norte de Minas? Essa comida, isso é um prato conhecido na região, um aluno se reconheceria? Isso até parece um angu, uma coisa feita com fubá, mas com mariscos, conchas, né? Esse é um prato que se come no almoço ou no jantar montes clarense? Isso aqui, né? Opa, eu não observo demais hoje.
A tecnologia. Isso aqui tem a ver com a cultura local? Vocês reconhecem isso aí? Essa é uma cena da cidade. Será que os alunos Estão reconhecem? falando, esta sim, essa é a nossa festa, esta sim, muito, muito. Isso. Imagine que os alunos falariam a mesma coisa, começariam a falar, é a festa tal, minha mãe participa, eu gosto de tal coisa aí, né? Aí festa do Pequi. Oi? A festa do Pequi. Festa do Pequi, exatamente. Né? Aqui também, ó. Né? Isso aqui é a cidade de vocês. O aluno se veria aí. De repente, faz como o professor falou, o fulano de tal, minha amiga, aquele menino é meu primo, aquele é meu avô, né? Então, a gente tem que buscar formas de o aluno se perceber. Ao mesmo tempo, em que, de uma maneira geral, essa festa do Pequi tem uma relação muito grande com essa comida que deve ser a festa de alguém de algum lugar do mundo, né? De algum povo que mora próximo do litoral. Essa dança aqui, que eu não sei, parece que é uma dança hindu, alguma coisa assim, ela tem uma relação, uma proximidade com essa festa aqui. E aí, então, a partir das diferenças e semelhanças, a gente consegue trazer esse conceito de cultura com o aluno, para discutir, para ele perceber, pela diferença, a sua individualidade. Isso é um jogo que a gente pode fazer com eles também, tá? Então, gente, essa simplificação é a forma de introduzir o tema, tá? De uma forma lúdica, buscando a emoção, a sensibilidade do aluno. E o objetivo é que o aluno se expresse livremente, que ele apresente a sua percepção de mundo, o seu saber. E aqui, gente, é importantíssimo, né, nesse momento da sensibilização, a gente prestar atenção no seguinte, o aluno sabe, sim, mesmo que o que ele saiba não seja o que a gente gostaria ou o que seria necessário ele saber. Por quê? Como que ele adquiriu esse conhecimento, né? Como é que o meio dele transmitiu isso para ele, o que é preciso fazer para modificar esse conhecimento, para aprimorar, para burilar os preconceitos. Então, isso aqui tem que ser muito percebido, né? E o professor tem que, num certo momento, ser receptivo a isso, né? O aluno reflete, apresenta seus argumentos, inclusive aqui o professor já vai poder avaliar a capacidade de argumentação, a capacidade de expressão desse aluno, como que ele sabe falar. Será que ao final do projeto ele terá modificado? Ele ganhou alguma coisa com isso? Exatamente. Olha só, quantos adjetivos esse aluno conseguiu utilizar nessa primeira fase de sensibilização? Quantos adjetivos? Quantos adjetivos ele consegue fazer isso no final do projeto? Exatamente. Quando ele for descrever alguma imagem. Sabe? Isso é avaliação, gente. A quantidade de, vamos dizer assim, o tamanho das frases. Qual que é o tamanho da frase que o menino está usando? Essa festa é bacana. Tá, agora no final da frase, essa festa, ela advém disso, disso assim, sabe? O tamanho da frase que o menino está usando, isso é um jeito, é morfologia, né, que fala isso, da gente avaliar se esse menino está conseguindo melhorar suas formas de expressão e de entendimento e de repertório linguístico. O uso de conceitos, de adjetivos, né? O que ele está ganhando com isso? Será que ele saiu do lugar? Então, assim, isso agora que vocês vão pegar com a sensibilização, gente, é ouro para o professor. É ouro. Vocês têm que guardar tudo que vocês têm agora para depois fazer a mesma ação pedagógica e avaliar. Tem diferença? Olha a fotografia que eu falei com vocês, que a aluna da professora de Divinópolis tirou. A primeira fotografia, a cruz tomava conta da foto inteira. A segunda fotografia, a cruz estava lá longe, tinha toda uma comunidade dentro da foto. E por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Aí mostra para a aluna e fala, descreve. Quer dizer, vocês conseguem avaliar descrição, conseguem avaliar condição de análise de contexto. Como é que é o contexto no início? Como é que ele é analisado? Ou não teve análise de contexto e tem análise de contexto no final? Síntese. Como é que o aluno sintetiza o pensamento? Isso tudo, gente, aqui na sensibilização, vocês escolhem material, porque tem que estar nos objetivos específicos. Por isso o projeto tem que estar todo na cabeça de vocês arrumado,
Pode mudar 500 coisas? Pode, mas tem que ter uma prévia. Uma estrutura. Uma estrutura prévia para vocês saberem tudo que eu quero avaliar, tudo que eu quero avaliar. Então, eu quero avaliar o poder de análise, o poder de síntese, o repertório linguístico do aluno. Eu quero avaliar a criticidade do aluno. Ele fala, ó, é bom, é ruim, é grande, é pequeno. É diferente. É diferente. A comparação, a análise comparativa. O meu aluno está fazendo comparações, né? Como é que ele vai fazer o projeto de vida dele se ele não faz comparações? Sabe, ele tem que fazer. A gente faz muito, gente, a gente faz muito diagnóstico educacional. E agora, recentemente, eu fiz numa cidade, vou falar o milagre, mas não conto o santo, né? E um diagnóstico profundo. Ficamos 4 meses ouvindo os professores da cidade. E aí, a gente chegou à conclusão lá, junto com esses professores, os meninos estão abandonando a escola, as meninas engravidando muito cedo, muitos meninos sendo assediados pelo tráfico de drogas, muitos não conseguem ter projeto de vida, não sonham, não acreditam que podem. Por quê? Eles não acham que a cultura deles, o jeito de ser deles, é um jeito de ser de gente importante. Eles acham que o jeito de ser daquela comunidade é um jeito de ser que nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque o jeito de ser de gente que vai chegar a algum lugar é de gente branca, de gente rica, de gente... É isso, sabe? Então, eles não acreditam que o menino pobre, preto, que o pai abandonou, que é criado pela avó, que não tem um tênis de marca tal, que não tem apoio da família, eles não acreditam que essa pessoa possa fazer projeto de vida, porque eles não acreditam que tem vida para eles. Então, quando a gente traz a cultura para dentro da escola, é para valorizar o lugar que esses meninos vivem, a identidade do lugar. Esse lugar é tão importante quanto Paris, que tem a Torre Eiffel. Quando o lugar deles é valorizado, eles são valorizados como pessoas. Então, eu não preciso morar em Paris para pensar que eu posso ser um grande pensador. Não, eu posso ser um grande pensador aqui da minha comunidade. E eu ter o meu projeto de vida para ser um grande pensador. Então, gente, o objetivo desse projeto é muito isso. Através dos objetivos específicos, a gente compreendeu o que a gente quer avaliar. E aí, os objetivos específicos, a sensibilização traz o marco zero do que a gente quer avaliar, e os objetivos específicos marcam onde a gente quer chegar com cada um desses marcos zeros. Então, nós estamos falando do cerne do projeto aqui, do projeto de pesquisa. É saber exatamente o que a gente quer, não eu falava muito isso com a professora da Cruz. Nós não temos nada a ver com a Cruz. E temos tudo a ver com a Cruz. Porque nós vamos usar da Cruz. A Cruz é um pretexto. Então, a marujada é um pretexto. O pandeiro, né? Como é que chama? A DUF. É um pretexto, não é o texto. O nosso texto é o que a gente vai fazer para esse aluno se entender enquanto uma pessoa que tem tanta importância, que precisa estar no mundo para ele e pelo mundo. Sabe? Cada vez mais culto de cultura, culto de intelectualidade, culto de escola. E aí a escola faz o papel dela. Isso é o nosso formato que nós estamos trazendo para vocês. A nossa metodologia está a este serviço, de fazer com que o reconhecimento do patrimônio valorize o lugar que, por sua vez, valorize o aluno. Essa é a proposta que a gente está trazendo para vocês. Essa, né? E esse momento, né, é um ponto de partida, aí a Amanda já falou muito bem, para novas ações. A partir do que eu diagnosticar aqui, eu vou ver como que eu vou proceder para trazer novos crescimentos, novas formações, novas possibilidades de crescimento para esse meu aluno. Nessa sensibilização, também,
alguns conceitos fundamentais que deverão ser conhecidos pelos alunos, né, para serem abordados, que são o quê? Cultura, bem cultural, memória, patrimônio, lugar, cidade, saúde, e o que mais? O que mais que eu tenho que discutir com esse aluno para perceber como é que está a minha turma com relação à questão patrimonial local? Né? Então, já é o momento também de começar a pensar nisso. Durante as discussões realizadas nessa fase de sensibilização, deve ser realizado o diagnóstico sobre conhecimento, conceitos e preconceitos que a turma apresentar. Observar o que será importante trabalhar daqui para frente. Esse diagnóstico, então, ele vai ser, como a Mônica falou, o marco zero, o ponto inicial para a gente começar o nosso trabalho. Onde que eu estou, o que eu tenho que observar para ver se as mudanças vão ocorrer ao longo do caminho. Então, vamos pensar. Nós estamos trabalhando cultura, a pesquisa é sobre patrimônio cultural da nossa cidade, né? Mas a escola é o local que vai ajudar esse aluno a se perceber como um ser cultural, como um ser que pertence à cultura local. Né? Então, esse movimento, tá? Através da escola, mas o objeto é o aluno. Né? Tudo que a gente vai trabalhar é em função do crescimento do nosso aluno. E a escola é esse lugar. A escola é o local de excelência de formação desse menino. Porque sem o conhecimento, sem a pesquisa, ele não vai perceber-se enquanto ser cultural, ele não vai reconhecer o seu patrimônio, ele não vai se perceber como uma pessoa que vive a cidade, pertence à cidade, que deve usufruir das possibilidades que essa cidade dá a ele. Né? A Mônica citou o caso dos meninos lá que não se valorizavam, né? Eu dava aula na escola pública em Belo Horizonte, trabalhava à noite com alunos, em sua grande maioria, alunos negros, moradores de uma favela e de um aglomerado, que é um conjunto grande de favelas em Belo Horizonte, o Morro das Pedras, não sei se vocês conhecem, tem 7 favelas juntas lá, uma população de mais de 30 mil pessoas, uma comunidade imensa. E um dia um aluno falou comigo que não adiantava nada estudar, que aquilo era bobagem, porque preto é burro. Eu falei, são palavras dele, tá? Preto não serve para nada, e preto é isso, e preto é aquilo. Eu falei, fulano, mas por que você está me falando isso? Por que você pensa assim? Eu falei, professor, olha aí, eu trabalho, ele era pedreiro, trabalhava em prédio na zona sul da cidade, que é a área rica de Belo Horizonte, né? Eu fico andando naqueles bairros lá, na Savassi, no Sion, não sei aonde, lá só mora branco, todo mundo que mora lá, que tem apartamento, tem casa lá, é branco, o povo bonito, ou seja, né, olha os conceitos. Preto lá é porteiro, é peão, é empregado, é motorista. Você vai no centro, lá naqueles lugares lá, na Avenida Paraná, na Santos Dumont, que é a pobreza lá tá cheio de preto. Olha na cadeia, só tem preto, olha na escola boa, nos colégios bacanas, só tem branco. Então ele foi fazendo uma série de comparações, mostrando como que ele percebia o mundo. Quer dizer, ele não é ignorante, ele está vendo uma realidade. Só que ele não percebia o que estava por trás disso, ele não conseguia desnaturalizar essa realidade. Por que os pretos, né, estão nos bairros pobres, estão ocupando os empregos menos importantes, menos remunerados, por que tem mais preto na cadeia? Então, ele teve essa conversa comigo, eu levei para os colegas professores, nós fizemos um trabalho justamente para ajudar esse menino a enxergar outras possibilidades, a enxergar de outra forma o porquê da situação. A situação é real. Realmente o Brasil é assim, né? Na zona sul de Belo Horizonte, você não tem moradores negros em sua grande maioria. Você tem um aqui, outro ali, mas a imensa maioria é branca. Mas por quê? Isso significa, então, que os negros nunca vão poder chegar ali? Né? Que o problema está nele, está naquele menino, em cada negro, particularmente? Então, acho que é muito importante a gente pensar, né, em como problematizar a partir do que os alunos trazem para a gente, nessa fase de sensibilização, tá? Encontrar um problema aí. E, a partir desse problema, um objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Ou seja, como que o aluno se vê diante da situação revelada pela sensibilização? Esse será o momento mais importante do projeto, pois aqui caberá a você, professora, professor, orientar os alunos para que eles identifiquem as ligações existentes entre eles e o tema a ser estudado. Os alunos deverão refletir sobre questões tais como: qual é ou quais são as relações entre eu e esse objeto de estudo? Por que eu devo estudar a cruz, lá de Divinópolis? Por que eu devo estudar a capoeira que acontece no bairro de periferia onde eu moro? Por que eu vou estudar a marujada? Por que eu preciso estudar sobre a importância do pequi na região de Montes Claros? O que essa árvore representa? Né?
pensando no cerrado, na importância, nas possibilidades ambientais, econômicas, culturais que isso traz. O que isso tem a ver comigo? De que forma o estudo desse tema influenciará a minha vida? E olha que coisa, gente. Muitas vezes o aluno não tem nem maturidade, nem capacidade de refletir sobre isso, não. Então, aqui o professor vai entrar. Nessa hora, o professor vai enfiar o dedo na massa aí, enfiar a mão na massa. Ele tem que ajudar o aluno a perceber isso. O que a gente não quer é que o professor dirija o projeto, que ele escolha o tema, mas uma vez que ele percebe que a turma está destacando determinado tema, ele vai ter que suscitar essas discussões. Ele vai ter que ajudar o aluno a refletir, a perceber essas coisas. Por que eu devo estudar sobre isso? A partir dessas reflexões, gente, eu estou passando rápido até porque eu estou preocupado com o horário, mas vocês, por favor, fiquem atentos aí, me chamem a atenção, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, volto a dizer isso. Eu estou aqui de olho no relógio, já são 19h30, eu fico meio desorientado aqui, mas vocês sabem como que é isso. A gente tem preocupação com o horário, mas acho que é importantíssimo vocês se manifestarem. A partir dessas reflexões, deverão ser elaborados as justificativas e objetivos, geral e específico do processo. A justificativa, como o nome diz, deverá apresentar as razões pelas quais o projeto se faz necessário e importante. Por que eu vou trabalhar isso? Né? O que eu percebo nessa turma, nessa comunidade, nesse grupo de alunos, que se torna relevante a gente estudar as possibilidades que essa cruz vai trazer para a minha região? As possibilidades que a prática da capoeira pode trazer para esse grupo de alunos. A justificativa, pessoal, é a explicação pela qual você e os alunos elegeram o problema. Então, eu venho notando, no caso do Carlos aí, com os meninos lá da escola dele, um aluno me fez esse depoimento. Eu comecei a perceber, então, essa é a justificativa, é o depoimento do aluno. No caso da cruz, da professora Divinópolis, houve uma movimentação na comunidade em torno da construção de uma cruz que parecia que não era deles, era do outro. Né? Então, o que justifica, é o porquê esse objeto está sendo posto à desnaturalização, está sendo posto à observação, à pesquisa, está sendo criticado. A justificativa é o porquê. Por que isso? É para trás. A justificativa é passado. O objetivo é para frente. É futuro. Ele está lá uma solução, entre aspas. Eu coloco solução por quê? Porque o problema não é necessariamente uma coisa negativa, né? Eu moro num bairro da periferia de Divinópolis, fica lá no alto de um morro, que ninguém chega lá, aquele é o fim da cidade, é um bairro quieto, sossegado, é quase uma área rural. Agora estou construindo uma cruz imensa que vai trazer gente do mundo inteiro para visitar essa cruz. O que isso significa para mim? O que isso pode ser de bom? O que isso pode trazer de ruim? O que eu tenho que fazer para conviver da melhor forma possível com essa cruz? Porque eu tenho aqui uma casa, um terreno de, sei lá, 1.000 metros quadrados, tem uma horta, tem isso, tem aquilo. Vai começar a vir um monte de turista, vai vir um cara lá de São Paulo, lá de Belo Horizonte, lá do centro de Divinópolis, e vai querer me dar X reais e vai comprar meu lote e instalar aqui uma pousada para receber os turistas. E eu vou morar onde? Será que o aluno está pensando nisso? Será que isso passa pela cabeça dele quando ele fica olhando aquela construção? É isso que o projeto tem que ajudar. Como que o aluno vai poder pensar na sua forma de vida dali para frente, convivendo com aquela cruz? E com outras coisas que virão, e outras cruzes, e outros objetos, porque todo dia está chegando uma coisa nova na vida da gente, e na medida que você aprende a aprender a conviver com isso, você se prepara para qualquer situação. Né? Então, a Mônica falou isso 1000 vezes, a cruz não é o tema do projeto, mas através do estudo dela, eu vou ajudar esse meu aluno a se perceber num mundo em constante transformação. Que ele está nesse mundo, ele tem que estar preparado para isso. Né? Ele não pode ficar como meu aluno da favela num cantinho choramingando. Eu sou preto, eu sou burro, eu sou feio, eu sou infeliz. Não é isso. Você é negro, você é inteligente, você é capaz, você está dentro de uma escola, usa esse espaço aqui para crescer, para se tornar tão bom quanto você acha que os brancos são, porque você é um ser humano igual a eles. Agora, alguém tem que ajudar a perceber isso. E aí é a escola. E aí, gente, é a escola pública que ela, trabalhando desse jeito,
ela trabalhando desse jeito e tendo resultados cada vez melhores, tem que ficar só ela. Não tem que ter escola particular, sabe? Porque fica uma divisão. Os ricos, brancos, vão para a escola particular, os pobres, negros, vão para a escola pública. Não é isso. Olha, eu não sei, mas eu, quando fui sair na minha época era primário, eu tive que concorrer muito para entrar numa escola pública. Eu tive que passar por um exame e assim, a escola pública não tinha lugar para todo mundo, ficava fila de gente. Isso pode voltar a ser assim. E nós temos professores para isso. A escola pública ela tem que ser o máximo. E a particular tem que ser quem não consegue entrar na pública. E é possível, porque os professores da pública são muito bons, muito bons. Olha, eu não estou me desfazendo dos professores das escolas particulares, não, nem um pouco. Mas muitos deles, aliás, estão nas duas. Mas os professores que atuam nas escolas públicas, eles do Brasil, eles são muito, assim, eles têm uma competência muito grande, sabe? Olha que a gente, é isso. Quando deu 600 escolas, nós paramos de contar em quantas escolas nós já trabalhamos, do norte a sul do país, sabe? É muito professor bom que está nas escolas públicas do país, gente. Ela pode voltar a assumir o lugar dela. Basta a gente ter essa intenção. E aí nós vamos ser valorizados como professores também. Valorizados de recurso, né, financeiro, ser pagos. Nosso salário tem que aumentar. Né? E alguém fez um barulho aí, que não sei se foi uma repressão a falar isso, mas... Foi meu telefone. Porque eu falei, nosso salário tem que aumentar. Pem. É o telefone, está escutando essa conversa. Pois é, a Paloma está falando aqui que acredita nisso. Temos que acreditar sim, Paloma. E temos que fazer igual a gente faz. E cada vez mais. Quais são as melhores teorias do mundo para a gente pôr na prática e fazer uma praxis transformadora. Isso se chama praxis. Quando a gente faz prática e teoria sempre conversando. E essa é a proposta do projeto, Paloma. É teoria e prática, teoria e prática. A gente não se afastar da teoria, mas a gente botar a teoria a serviço da prática. Viu? Nossa, eu não posso falar mais nada. Pode falar sim. Eu deixo. Bom, gente, você, então, fez uma sensibilização com seus alunos, descobriu um problema, justificou. A partir desse problema, pensou numa solução para ser o objetivo geral, qual que é o grande objetivo desse meu projeto, e o que eu preciso fazer para chegar até ele. Pensa o seguinte, o objetivo geral está lá em cima, mas eu tenho que subir uma escada para chegar lá. Meu aluno tem que aprender, por exemplo, nesse caso, né, eu estou pegando muito exemplo da Cruz, que a gente se baseou nele aqui hoje para conversar com você. O que é turismo? Né? O que é isso, professor? Existe uma coisa que o povo fala assim, a indústria do turismo, o que isso representa? Que impacto que um monumento pode trazer para um lugar? Né? Diz que vão vir sei quantas mil pessoas por mês aqui. O que significa isso? O que acontece com um lugar que recebe muita gente? Vamos estudar alguma cidade que foi impactada pelo turismo? Vamos pesquisar isso? Diz que em tal lugar, eu vi falar que, por exemplo, vamos pegar aqui um chute, né? Que lá em Cabo Frio, no verão, a minerada toda baixa lá e falta água na cidade, professor. Será que vai faltar água para onde eu moro? Nossa, professor, esse povo vai vir aqui, eles vão usar o banheiro, né? O volume de esgotos vai aumentar muito. E nós bebemos água do rio. Como é que fica isso, professor? Será que tem que fazer aqui? Vai ter que construir uma ET? O que é ET? O que é isso, professor? Diz que tem que tratar esse tipo de coisa que o aluno não vai pensar sozinho, gente. Não vai pensar isso sozinho. Aliás, não é nem obrigação dele. A escola tem que ensinar o menino a pensar, olha, tudo tem impacto nessa vida. A gente tem que estar preparado para receber as novidades. Mas isso não é receber passivamente, que legal, estou fazendo uma coisa perto de casa. Que bacana, né? Não é isso. É como que eu vou me preparar para conviver com isso. Como que eu vou me preparar para conviver com outras coisas que virão? Porque aprendendo a fazer uma, você aprende a fazer outra. Não é assim? Você nunca entrou na cozinha, você não sabe fazer nada. O dia que você começa a aprender a fazer um arroz, um feijão, você começa a aprender a fazer outras coisas automaticamente, porque você começa a entender como é que funciona aquilo ali. Como é que aquele universo se rege.
É isso que a gente quer apresentar ao aluno. Novos universos, sabe? Novas formas de existir. E que ele é capaz de dominá-las, de interagir com elas, tá? Então, esses objetivos específicos, eles vão apresentar as ações necessárias ao alcance do objetivo geral e deverão informar as estratégias e recursos necessários à sua realização, bem como quais as competências e habilidades os alunos deverão desenvolver para executá-los. Deixa eu ter esse aqui, não, desculpem. Um aluno, para fazer uma pesquisa, o que ele tem que saber fazer? Um aluno, para entender de dados estatísticos, econômicos, que tipo de leitura ele tem que aprender a fazer? Que tipo de raciocínio ele precisa? Como que ele vai trabalhar com isso? O que ele precisa aprender a manusear mesmo, em termos de materiais, de recursos tecnológicos, de acesso? Ele precisa aprender a acessar a informação. Como que ele vai fazer isso? Então, os objetivos específicos, eles têm que ter essa capacidade. O professor tem que saber assim, o que eu quero com isso, como que eu vou avaliar se o meu aluno está desenvolvendo isso. Os objetivos específicos, como o nome diz, eles são específicos. Esse objetivo, eu vou trabalhar dessa forma, com esse recurso, utilizando essa estratégia, e vou avaliar isso. Isso tem que estar muito claro no projeto. Não dá para ficar falando aqui agora, porque nós estamos muito geral, mas quando vocês forem pensar os projetos, pensem nisso, tá? E nós estamos aqui para ajudar vocês a voltar em cada um deles aqui. Ô, Carlitos, como a gente está só com 20 minutos aqui, e a gente ainda está na metade do... Pois é, estou preocupado com esse tempo aqui. Eu vou te sugerir a gente ficar na metodologia, depois a gente, se for o caso, a gente manda para eles todos esses conceitos que a gente ia trabalhar de patrimônio, de bens e tudo, mas a gente fixa na metodologia, vai lá para o slide 42, que dá continuidade a isso que você está falando dos objetivos específicos. O que você acha? Acho ótimo. Então, eu vou sair um pouquinho do modo de apresentação para achar o 42 aqui, tá, gente? Porque a gente ia trazer, quando eu ia falar de construção de novos conhecimentos, eu ia falar do que né, vai falar sobre patrimônio mesmo. Aqui seria uma conversa sobre patrimônio com vocês. Mas esse material está todo escrito também, não apresentado aqui não significa perda, não. Não, você falou em 42, Mônica? É 42, 42, exatamente. Deixa eu ver aqui, peraí. 42. 45, desculpa, 45. Ok. Porque aí, se for o caso, a gente retoma conceitualmente com eles. Sim. Né? Só para não haver perda. Ixi, esse slide está meio doidão aqui, peraí. Me perdi aqui, gente. Peraí. É dois à frente desse. Aí, é porque ele está... Isso. Isso. Bom, nós estamos aqui, então, no problema. Então, gente, fizemos a sensibilização, né? Identificamos um problema e um objetivo geral que vai ser, né, com uma solução para esse problema. Só que esse objetivo geral, conforme o nome diz, ele é geral, ele é amplo. Para alcançá-lo, eu tenho que passar por etapas, por procedimentos específicos, que são os objetivos específicos, e um objetivo importantíssimo aqui, que é levar a pesquisa, né? Quais serão os recursos, como que eu vou fazer isso? Isso tudo tem que estar claro no projeto. Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Levando, inclusive, gente, isso aqui é uma coisa muito importante, né? Foi bom pensar nisso aqui agora, a palavra cronograma me chamou a atenção. O nosso tempo é curto, nós já estamos em agosto, final de agosto. Nós não temos tanto tempo assim para fazer esse trabalho. Então, o que a gente quer chamar muita atenção de vocês é para que façam um recorte muito específico. Fazer um projeto sobre um tema específico, um objeto de pesquisa, entre aspas, pequeno, não significa de forma alguma que o projeto vai ser pobre ou pouco importante. Pelo contrário. Tá? Quanto mais a gente recordar, nós vamos trabalhar isso. A categoria objeto, vai ser o ADUF, vai ser isso. Qual que é a importância do ADUF para essa comunidade? O que isso representa para esse menino? Então, esse problema, esse objetivo geral, eles vão ter que ser muito específicos, tá? Inclusive em função de um tempo curto, mas também de uma abertura que a gente não pode permitir aqui. Porque nós estamos sabendo muito bem o momento que nós estamos chegando na escola, nós estamos praticamente caminhando para o fim do ano, e nessa história de estar voltando presencial, a situação está muito complexa para vocês também, então não vamos fazer uma coisa muito grandiosa em termos de amplitude.
Ela vai segmentando em termos de profundidade. Exatamente. O objetivo específico é que vai delimitar isso. Ou seja, se você colocar 2 objetivos específicos, ou 4, ou 6, é isso que vai delimitar o tamanho da sua pesquisa. Porque o objetivo específico vai precisar de uma estratégia. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção, não gastem entrevista, palestra com sensibilização. Não façam isso. Por quê? Perde muito. A palestra, os meninos têm que estar já com os conceitos todos construídos na cabeça dele. Para ir assistir uma palestra, senão ele vai ser espectador. Ele tem que ter... A palestra tem que fazer um sentido para ele, né? Ele tem que estar já com dúvidas, com interesses despertados. A entrevista, ele tem que estar com as questões muito bem formuladas. Por que é que eu quero saber e por quê? E por que eu estou falando com essa pessoa e não aquela? Exatamente. E não aquela. O que eu vou perguntar para essa pessoa? Mais um aí, Carlos. Acho que você vai justamente nesse ponto, no outro. Vai, meu filho. Então, nós estamos nessa fase. É isso. Aí, um exemplo do projeto. Por exemplo, você quer falar desse, Mônica? Posso falar. Por exemplo, porque a Mônica que participou desse projeto especificamente. Esse projeto aqui foi, especificamente. Eram alunos do... Minha voz está ruim hoje. Alunos do 6º ano. O problema era a delinquência por desconhecimento das potencialidades culturais do lugar. O lugar tinha cachoeiras maravilhosas, gente. E os meninos... Ia gente de fora nas cachoeiras lá. E os meninos não conheciam a cachoeira. Então, o lugar para eles não tinha nenhuma potencialidade. Então, o objetivo geral do projeto, olha lá o problema, delinquência. Objetivo geral, reduzir a delinquência. Vou ler para você, sua voz está ruim aí. Está péssima. Bom, então, né, só queria que a Mônica introduzisse isso, que é essa história do lugar, né? Agora, como que você reduz a delinquência? Isso é um objetivo muito importante, mas é muito amplo. O que eu vou fazer para reduzir a delinquência? Primeiro, conhecer os conceitos de cultura, patrimônio, materialidade e imaterialidade. Por quê? Para que esses meninos identifiquem isso no lugar que eles estão vivendo. Para que eles encontrem, através desse conhecimento, opções de vida, que não seja a delinquência. Né? A princípio, a hora que a gente fala conceitos de cultura, patrimônio, o que isso tem a ver com a delinquência? Pois é. Mas isso é muito bem pensado, gente. Sem esses conceitos, não há como reconhecer as potencialidades do lugar. Então, o menino vai ficar delinquente, você não está vendo? É uma coisa tão sutil que quando a gente consegue fazer isso, a gente dá um rumo completamente diferente para a pesquisa. E aqui, ó, o primeiro objetivo específico. Olha como ele vai ser trabalhado. O Carlos vai ler para vocês. Então, a estratégia de pesquisa. Busca em bibliografia técnica. O que é cultura, o que é patrimônio. Ele tem que conhecer esses conceitos, né? Então, são textos técnicos, informativos, na internet, em dicionários, em livros. Isso vai acontecer na primeira semana do projeto. A primeira estratégia. Vamos dividir os alunos por grupo de pesquisa de acordo com o recurso e com o conceito. Cultura e patrimônio, texto técnico para um grupo, internet para outro grupo, dicionário para outro. Até para que haja uma possibilidade de discussão, de troca de informações, né, para envolver os alunos. A estratégia 2, apresentação do conceito por grupo, construção conjunta de um único conceito de escola para o grupo de pesquisadores, até para eles reconhecerem a escola como local de propiciar essa redução aqui, através do conhecimento que eles vão adquirir aqui. O professor tem a batuta na mão, reparem. O professor está com a batuta na mão. Ele está, como é que chama? Ele é maestro da orquestra, mas quem toca são os músicos. Relativamente a esse problema aqui, eu estou me lembrando aqui, há uns anos atrás, eu visitei um parque aqui em São Gonçalo do Rio Preto, perto, próximo a Diamantina, aqui no começo do Vale de Jequitinhonha, e é um parque controlado pelo IEFA, né, pelo Instituto Estadual de Florestas e Parques, e os guias são meninos da comunidade. E da última vez que eu fui lá, eu conversei muito com o guia, e o menino estava muito feliz, porque ele não tinha opção nenhuma de vida lá, ele via na rua, e agora ele era guia do parque.
Quer dizer, tem muito a ver com esse problema aqui, né? Que o menino precisa conhecer, ele estava aprendendo, estava estudando sobre cerrado, sobre plantas, sobre pedras e tal. Ele estava encantado com o conhecimento, com a vida que ele estava levando ali como guia do parque. Então, vamos voltar aqui. O objetivo específico 2. Conhecer o significado de cultura, patrimônio, materialidade e imaterialidade para os diversos atores sociais representantes do patrimônio local. Então, aqui já é uma entrevista. Como que... Exato. Como que esses atores sociais locais reconhecem o que eles têm a dizer sobre isso? O que isso significa para eles? Até porque o aluno percebeu o seguinte, isso pode ser importante para mim, porque gente daqui se vale desse conhecimento. Como que isso pode mudar a minha vida também? Então, entrevista, a estratégia de pesquisa. Entrevista com o público-alvo. Representantes da Secretaria de Cultura, da Universidade, de manifestações culturais, de guardiões de bens materiais e imateriais, do comércio, da indústria, que tem tudo a ver com o turismo, né? O turista come, compra, consome, né? Divididos por categoria de público. Recurso, questionário de entrevista, né? Vão ter que elaborar, aí já tem que ter... Primeiro eles adquiriram conhecimento, agora para pesquisar, então vão utilizar esse conhecimento. Agendamento de entrevista, capacitação para tabulação de dados e elaboração de conclusões. Lembra que nós falamos que os objetivos específicos, eles exigem competências e habilidades? Olha aqui, ó, tabulação, elaboração de conclusões. Isso aqui já é um conhecimento que o menino está adquirindo, e que não vai ser útil para ele só para esse trabalho, não. Ele está adquirindo conhecimento, capacidade, na segunda semana do projeto. Como é que vai ser a estratégia? Uma mesa redonda com mediação do professor para a apresentação do resultado das entrevistas por grupo. Objetivo específico 3. Conhecer a relação entre patrimônio e empregabilidade. Olha aqui o objetivo geral sendo alcançado. Como que eu posso trabalhar a partir do patrimônio do meu lugar? Então, eu tenho que primeiro conhecer o patrimônio. Agora eu vou começar a ver como que esse patrimônio pode gerar empregos, não é? Estratégia de pesquisa. Pesquisar os índices nacionais que registram essa relação. Como? Contexto bibliográfico, site do IBGE. Vão ser 2 semanas, que é uma pesquisa mais aprofundada. Quanto conhecimento o aluno vai ter que executar para fazer essa pesquisa, né, para fazer esse estudo? E a estratégia primeira, confrontar a percepção da comunidade com os índices encontrados e elaborar gráficos para apresentação em grupos, né? Ou seja, como que as pessoas aqui podem mostrar que esses dados se aplicam também à nossa realidade, né? Como que o turismo, o patrimônio pode gerar emprego para nós aqui. E simulação de jornal falado com as entrevistas, para publicizar isso para a turma, né? Então, gente, é isso. Esse menino, eles construíram novos conhecimentos. Os objetivos trouxeram novos conhecimentos para eles. Certamente, depois de passar por isso tudo, essa turma está num patamar muito acima daquilo que ela tinha na sensibilização. Pode ser que o problema agora já tenha tomado outras dimensões para eles, e acreditamos, esperamos, né, isso é a Mônica que pode falar para a gente, como que esse objetivo foi, se ele foi alcançado parcialmente, integralmente, né, se fez alguma diferença para esses meninos participarem desse trabalho aí. Não, os professores avaliaram várias coisas. A diferença que fez foi a argumentação ficou mais rica, né? Porque não tem que fazer, os meninos não têm que conseguir emprego por causa disso, não é o objetivo do projeto, porque não pode ser o objetivo da escola. O objetivo da escola, conseguir emprego é consequência, não é objetivo. O objetivo da escola é contribuir para a formação de competências dos alunos, né? De poder de argumentação, poder de crítica, poder de análise, poder de pesquisa, poder de comparação, de pesquisar, de entrar num site e pesquisar. É isso que a escola tem que fazer. Se com isso ele vai conseguir um emprego, se ele vai conseguir continuar os estudos, se ele vai conseguir o que for, isso é consequência. O objetivo nosso é que aquele menino se construa naquela série com determinadas habilidades e determinadas competências para ele. Para ele. Não é dele conseguir um emprego. Conseguir um emprego é consequência.
sabe? Então, os professores avaliaram o que eles se puseram a avaliar. Meninos que não tinham argumentação, meninos que não tinham crítica, meninos que não olhavam para o lugar onde eles moravam e que não conseguiam enxergar uma identidade, conseguiram. E isso que é a avaliação do professor. Agora, obviamente que isso concorre para a mudança na questão da marginalização, da violência, né? Certamente, isso aí é consequência, mas é quase que inevitável, felizmente. Né? E, por fim, a avaliação, pessoal, que ela é processual. O que significa isso? O tempo todo, cada um daqueles objetivos que foram citados ali, eles são passíveis de avaliação. O menino pesquisou? Cadê o resultado da pesquisa? Vamos ver como é que ele formulou os questionários, os procedimentos. O professor consegue avaliar isso. São coisas, são objetivos passíveis de ser verificados um por um. Agora, o objetivo geral, gente, ele não necessariamente precisa ser alcançado. Ele é ideológico. E, inclusive, assim, também dificilmente vai ser avaliado, né, Mônica? Praticamente impossível. A avaliação é dos objetivos específicos. O objetivo geral, por exemplo, ele precisa de um longo prazo. Por exemplo, qual é o índice de delinquência em Montes Claros, no bairro tal? Você vai lá no IBGE, você vai lá nas pesquisas de sociologia e descobre. E aí você vai fazer de novo essa pesquisa nesse bairro daqui a tanto tempo que essa série chegou a 2 anos, estudando com a mesma metodologia. Sabe? É isso. Mas o objetivo geral ele é para a gente ter ciência, ter consciência do problema. E é um norte do projeto, né? É um horizonte. O objetivo geral está no horizonte. E se ele é alcançado, você tem que melhorar o horizonte, pôr ele mais alto. Já falamos. Publicizar. Isso, gente. E, por fim, a ideia de publicizar. Como é que eu vou tornar isso público? Porque o projeto não vai morrer nele só dentro da turma. É importante que isso também se torne conhecido. Deixa eu abrir essa cortina aqui. Essa cortina vai abrir. Problema. Delinquência por desconhecimento das potencialidades culturais locais. O objetivo geral, reduzir a delinquência. Etapa do projeto, publicitar o conhecimento construído, através de lives. Essas lives vão atingir a rádio local, os entrevistados, palestrantes, famílias, parceiros, até o governo local. Então, é uma forma de tornar público o que foi conseguido, tá? A quem interessa conhecer o resultado desse trabalho, né? A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então é isso, gente. É mostrar como é que foi o caminho, né? Aonde a gente chegou, mas de onde nós saímos, por onde nós passamos, tá? Nós vamos enviar para vocês uns modelinhos para ajudar a orientar essa metodologia, tá? Isso aí não precisa copiar, isso aí que vocês vão receber isso. Tanto essa apresentação, como a gente pode mandar isso, que é uma sugestão, uma forma de organizar o projeto, tá? Uma forma, não tem que ser essa. Uma sugestão, ok? E vamos terminar com o para-casa. Afinal de contas, né? Escola sem para-casa também não tem graça nenhuma. O melhor da escola é o para-casa. Então, nós temos 2. Vocês vão enviar para a Laudiene ou para mim, até a próxima sexta-feira, as seguintes informações. Nome do professor ou grupos de professores que comporão o grupo. O ideal é que um grupo seja formado por, no máximo, 6 pessoas. É lógico, gente, que é casos e casos, né? Isso aqui não é nada impositivo, tudo a gente conversa, tá? Então é isso. São tais professores, vão formar o grupo, e o para-casa número 2 é começar a elaboração do projeto, na medida do possível, pensando numa estratégia de sensibilização para iniciar a identificação do tema. Porque, de um modo geral, nós vamos trabalhar com patrimônio material, né? Então, a sensibilização vai ser isso. É sobre cultura, sobre patrimônio. Como é que eu vou levar para a minha turma a discussão sobre isso para descobrir qual que será o nosso objeto de estudo? Isso, né? A partir daí, pensar já no problema
e num objetivo geral. E a justificativa. Opa. É claro, nós estamos colocando aqui 4 letras, né, A, B, C e D. Vamos ficar muito felizes se vocês já semana que vem já tiverem isso, mas sabemos que as coisas acontecem dentro do tempo do professor, né? É lógico que a gente não tem todo um semestre inteiro para fazer isso, temos um tempo curto, mas a ideia é que vocês comecem a pôr a mão na massa, dúvidas, ideias, sugestões, façam contato, nós vamos colocar aqui no final o nosso contato, o meu e da Lau, desculpem, nós que seremos interlocutores, né, com vocês, nós dois seremos interlocutores, então, fiquem à vontade para nos procurar, para perguntarem sempre, tá? Vocês vão receber isso aí, vocês vão ter essa aula gravada e vão poder pegar essas informações aí. Ô, Carlos, a Mari está perguntando como montar esses grupos. Esses grupos, tem muita gente que monta da própria escola, né? Porque esse grupo vai fazer o projeto de pesquisa. Então, vocês podem reunir por escola. Agora, se tiver muita gente da escola, vocês podem fazer 2 grupos, aí cada grupo vai desenvolver um projeto de pesquisa, tá bom, Mari? Agora, às vezes também tem algum professor que queira, e se não tiver quê? Só você da escola, é isso, Maria Ângela? Se for só você da escola, não tem problema ser isso, pode ser individual. A gente já teve casos assim, né? Então, é você que vai desenvolver esse projeto em nome da escola e com nossa orientação toda, né? E igual o Carlos está falando, então, a distância, o tempo todo, é só acionar a gente, pode mencionar pelo WhatsApp, a gente vai dando um retorno para vocês. Inclusive, gente, eu queria até aproveitar aqui, perguntar para vocês a possibilidade de a gente montar um grupo pelo WhatsApp, né? Algumas pessoas me solicitaram, mas eu queria estar de acordo aqui, comunicar a vocês, se vocês concordam. Esse grupo de WhatsApp, ele é restrito, né? Então, ele é só para o programa, e para a gente trocar mesmo alguma informação relevante, alguém quer passar alguma coisa que está fazendo, e dividir isso, e passar as informações também. Eu posso colocar as informações, os lembretes, igual eu fiz hoje, para vocês. As mensagens nesse grupo, né? Lembrando que aí a gente tem que evitar mesmo bom dia, boa tarde, boa noite, as mensagens, as figurinhas, né? E aí, se alguém fizer isso com muito recorrente, eu vou chamar no privado e vou avisar, olha, professor, você lembra que a gente combinou? Nesse grupo a gente não pode mandar, vocês não ficam chateados comigo, não. Mas a gente já fez isso e dá muito certo. Aí, na hora que a gente finalizar o programa, a gente finaliza o grupo, né? Porque eu sei que vocês devem estar cheios de grupo aí, como os meninos. E eu quero saber se vocês concordam, se tem algum problema. Ótimo, falou aqui, ótimo. Ótimo, então tá. Nesses termos aí é ótimo, viu? Sem bom dia, boa tarde, sem oração. Sem corrente, né, professor? Aí funciona. Nós já temos muitos grupos para isso, né, gente? Aí a gente vai fazer recitamente para o programa. Além de eu passar as informações, eu e vocês também, tá alguma dúvida, às vezes tem alguma coisa relevante, está desenvolvendo, o professor José está desenvolvendo um programa, do programa dele, alguma coisa de cultura, e quer dividir com vocês. Bora, vamos dividir todo mundo, né? E agora, se ficar alguém mandar esse tipo de mensagem, eu vou chamar no privado, tá bom? A gente só para lembrar, tá? Sem brigar. Bom, gente, nós temos ainda, né? Nós hoje estamos encerrando o segundo encontro, mas então temos encontro no dia 31, no dia 14, e depois até o dia 8 de outubro, mas, já falamos isso e vamos repetir, se entre um encontro e outro, vocês precisarem da gente para qualquer esclarecimento de dúvida, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então, daqui, ó, os nossos contatos, vocês vão receber essa apresentação, mas se quiser anotar aí o telefone, pelo menos, né, são o WhatsApp, estão aí à disposição. E temos também as mídias, né? A Mônica falou, nós falamos no primeiro encontro, então você já pode começar a acessar, interagir conosco aí também na a gente põe muita coisa bacana, viu, gente? Tanto no da Compreender, quanto no dos inventários patrimoniais. Compreender é compreender.consultoria.
A gente traz muitos, assim, de outras cidades, sabe? Muita contribuição bacana de professor. Eu acho que essa semana, no começo da outra, vai sair um depoimento da professora de Divinópolis. Viu? É isso, pessoal. A apresentação acaba aqui. Deixa eu sair desse modo aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu... Aqui, estou eu. Agora estou vendo vocês de novo. Bom, é isso. Nós conseguimos acabar aqui no horário certo. Alguma dúvida? Alguém quer dizer alguma coisa? Se vocês pudessem, por um minutinho, assim, abrir a câmera de vocês para a gente bater uma foto, só para fazer a prestação de contas para o Ministério, da participação de vocês, e também para a gente ver as carinhas, né? Porque é bom quando a gente vê um ou outro assim, né? Já fica tão distante. Eu vou pedir para vocês abrirem um minutinho só a câmera para a gente se conhecer, né? Para ver o rostinho do outro, né? Tá bom? Ellen, Sônia, Jaqueline. Não tenho câmera. Alguém não tem a câmera. Rita também está sem câmera. Não tem problema, não tem problema. A gente vai se encontrando aos poucos, né, gente? Tá bom. Bom, espero que tenha feito sentido para vocês, né, a nossa proposta. Espero que seja um formato que venha realmente a contribuir com o momento que vocês estão passando, que nós estamos todos passando com a escola, os desafios que a gente tem, e que venha trazer algumas luzes aí pelo meio do caminho, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês aí. Estamos aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo. Tá bom? Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Boa obrigada. noite. Até o próximo, viu? Tchau.